Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Que Deus Yahvé conduza o teu coração e a sua mente para entender e receber mais uma palavra de Deus. O nosso devocional de hoje tem um tema importante. E o tema é uma história chocante. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Então, como eu te falei, o tema é uma história chocante. Eu quero utilizar um texto base, o livro de 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 18. Olha o que diz o texto. Eliseu respondeu: ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isto não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 homens com lepras sentados junto à porta da cidade. Perguntaram uns aos outros: por que ficamos sentados aqui esperando a morte? Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vem, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Disseram: fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém. Disseram eles: os cavalos e jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram anunciando a notícia no palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós? Assim, prepararam 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei.
Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata. Como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto, quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Queridos e amados irmãos, quando passamos por uma experiência incrível, nossa vontade é contar para todo mundo. Após uma viagem marcante, um restaurante surpreendente ou uma compra de boa qualidade, tratamos logo de contar tudo para os nossos amigos. Fazemos isso porque queremos que as pessoas que amamos também experimentem aquela comida, produto ou lugar. Quem não fica atento às opiniões dos clientes antes de fazer uma reserva ou compra online? Essa tendência é tão forte que sites e empresas se tornaram especialistas em reunir indicações e opiniões de clientes. As pessoas costumam compartilhar entre si esse tipo de experiência, movidas por sentimentos como empatia e solidariedade. Amados, em geral, não queremos que outras pessoas passem por uma experiência ruim, se estiver ao nosso alcance, evitar. E queremos muito que as pessoas vivenciem uma experiência gratificante. Faz parte da atitude de um ser humano saudável compartilhar boas notícias com seus semelhantes. Agora, vamos aplicar esta mesma atitude à nossa vida espiritual. Há um relato bíblico muito forte que ilustra a importância de compartilharmos boas notícias. Antes de entrar em 2 Reis, capítulo 7, vamos entender o contexto dessa história. Amados, no capítulo 6, vemos que Ben-Hadad, rei da Síria, cercou a cidade de Samaria com o seu exército. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata, como está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 25. Então, queridos, a situação foi tão severa que uma mulher, junto com sua vizinha, cozinhou e comeu o próprio filho. Imagine uma mãe comer o próprio filho. Que tristeza, que nível de desespero, resumindo, um caos total. Queridos, esclarecido o contexto tão desafiador que todos os moradores da cidade de Samaria estavam vivendo, vamos agora ler o capítulo 7. Trata-se de uma situação muito extrema e repleta de lições para a nossa vida. Entendamos juntos algumas delas. E como eu já falei para vocês, na leitura do texto, observamos uma história muito chocante. Agora, queridos, vamos entender juntos algumas dessas extremas situações. Primeiro, sem a graça de Deus, estamos em miséria total. Isso mesmo, sem a graça de Deus, estamos em miséria total. Queridos, façamos um paralelo dessa história com a nossa condição espiritual. Um dia, cada ser humano esteve longe de Cristo. Sem Cristo não tínhamos acesso à presença de Deus e nem às bênçãos que Ele conquistou para nós. Amados, um dia cada ser humano esteve aprisionado e sem saída, sem alimento espiritual e sem vida. Da mesma forma que os moradores de Samaria,
Uma pessoa longe de Cristo está em situação de miséria espiritual, pagando caro para comer cabeça de jumento ou esterco de pomba. Sem Cristo, as pessoas estão dispostas a passar por cima uma das outras, devorar umas às outras, para satisfazer suas vontades. Queridos, um mundo longe de Deus está em cenário de guerra e caos. Sem a intervenção divina, sem a graça e o poder de Deus, o resultado é a falta de esperança. Uma pessoa sem Deus não consegue se salvar sozinha, mas precisa da obra redentora da cruz para mudar a sua condição espiritual e ter acesso à vida de Deus. Você crê, amado, que somente em Jesus temos acesso à vida e à provisão de Deus? Você já experimentou o milagre da graça ou ainda está preso em seus delitos e pecados? Agora, queridos, vamos ver um segundo importante texto. Tesouros escondidos. Tá? Esse ponto é super importante, amém? Do texto texto lido, né? Texto bíblico que acabei de ler para vocês. Tesouros escondidos. Queridos, no relato bíblico que acabamos de ler, é impressionante a maneira milagrosa como Deus salvou a população de toda aquela cidade. O exército inimigo estava orgulhoso, apenas aguardando a cidade se render devido à fome e à miséria. Estavam bem próximos da rendição, quando Deus veio em socorro do seu povo. Ele causou pavor no meio do acampamento arameu, e eles fugiram desesperados. Então, amados, é exatamente assim que nossos inimigos fogem diante do Deus dos exércitos. Quando eles ouvem a voz de muitas águas, saem desesperados, deixando tudo para trás. Os despojos inimigos são tesouros que ficam disponíveis para nós nas regiões celestiais. Há uma palavra profética muito forte em Isaías que conta sobre os tesouros escondidos. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 45, do versículo 2 e 3. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Ah, querido, que palavra poderosa! Entenda que o inimigo está saqueando as pessoas a todo tempo. O diabo tem roubado sonhos, identidades, virgindades, dignidades, casamentos, sobriedades, futuros e destino. O diabo acha que tem poder sobre a vida das pessoas. Isso só acontece até que Jesus entre em cena. Quando o poder da cruz é acionado, o inimigo foge deixando todos os tesouros para trás. E quando a igreja chega, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Creia, amados, e tome posse da salvação e da libertação dos seus amigos e parentes. Avance na autoridade do nome de Jesus e traga das trevas para a luz a vida das pessoas. Em Cristo, romperemos as trancas de ferro para buscar os tesouros escondidos a fim de devolver aos nossos amigos o que o inimigo havia roubado deles. Queridos, antes de conhecer a Cristo, o que o diabo estava roubando de você? Pense aí e veja como está hoje você na presença do Todo-Poderoso. Agora, terceiro tópico importante, do contexto da história é leprosos com uma notícia maravilhosa. Queridos, Deus escolheu leprosos para descobrir o grande livramento.
pois a ênfase não estava nos mensageiros, e sim na notícia maravilhosa que eles carregavam. Aqueles leprosos não tinham saída, não tinham recursos e não tinham a quem recorrer. Eles estavam sujos e não eram dignos. Ainda assim, foram os primeiros a experimentar tão poderosa salvação. Amados, alguém para ser salvo deve reconhecer-se nessa condição de ser um pecador necessitado, deixar de lado a autossuficiência e aceitar o presente da salvação. Você precisa abrir mão da soberba e estar recebendo o presente da salvação. Não tem relação com merecimento ou ser uma pessoa melhor que as outras. É um presente. Deus simplesmente libertou e salvou. Foi uma ação totalmente divina. O que resta àqueles que se reconhecem como pecadores necessitados é desfrutar e se alegrar em tudo o que Deus já fez. Amados, e como toda pessoa que tem coração, além de desfrutar, surge a necessidade de compartilhar as boas notícias. É possível perceber no texto bíblico que aqueles homens ficaram muito incomodados e até com medo de desfrutar sozinho daqueles despojos. Chega a ser absurdo a pensar que uma cidade inteira estava morrendo de fome e eles sozinhos desfrutando de tamanha abundância. Nesse ponto, amados, voltamos à nossa introdução. Se gostamos de compartilhar experiências de viagens, restaurantes e produtos, imagino o que devemos fazer com a experiência da salvação e de uma vida com Cristo. Não existe notícia mais maravilhosa do que a salvação. Não existe privilégio maior do que ter a comunhão com Deus restaurada, além de ser uma transformação poderosa na vida terrena de uma pessoa que passa a caminhar com Cristo. A salvação é a única notícia capaz de mudar a eternidade de uma pessoa. Meus queridos, é um absurdo inimaginável uma pessoa conhecer a salvação e não querer compartilhar com os outros. Não existe ato mais egoísta e com consequências mais catastróficas. Você já recebeu a salvação e tem convicção de passar a eternidade com Cristo? Se sim, com quais pessoas à sua volta você precisa compartilhar essa notícia maravilhosa? Você está compartilhando? Agora, queridos, quarto texto importante, ou ponto importante é: a palavra de Deus vai se cumprir. Então, amados, no início do capítulo, por meio de Eliseu, Deus liberou uma palavra de que agiria em favor da cidade. Deus prometeu e cumpriu. Quem duvidou, viu, mas não usufruiu. Assim acontecerá na volta de Cristo e no dia do juízo. Um dia todas as pessoas estarão diante de Cristo, assim como a palavra afirma. Todos cairão de joelhos e todos espantados vão reconhecer seu senhorio. Para alguns será dia de alívio e regozijo. Para muitos será dia de assombro e desespero. Sabemos que esse dia se aproxima. Sabemos que as profecias têm se cumprido rapidamente. Sabemos que uma pessoa que morre sem Cristo estará despreparada para enfrentar esse dia. A única forma de evitar tamanho sofrimento é anunciando às pessoas sobre a salvação. Veja o que diz a Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 9, depois o versículo 10, depois 13, 15, 17. Ok? Vamos ler. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que ou em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, queridos, para ser salvo, é necessário apenas crer em Cristo. Mas para que alguém tenha fé, é indispensável que alguém pregue a palavra. Somente pela pregação do Evangelho podemos espalhar a grande notícia da salvação e evitar que as pessoas pereçam eternamente. Meus amados, você se importa com a eternidade das pessoas? Como você pretende espalhar a maravilhosa notícia da salvação disponível em Cristo? Será que você não está somente preocupado com os seus problemas? E aqui, amados, eu gostaria de concluir esta mensagem. Nossas células ou nossos grupos são um ambiente de compaixão e salvação. Impossível olhar para textos bíblicos como estes e não se importar com o mundo à nossa volta. Não queremos de jeito nenhum ser negligentes com a salvação das pessoas. Também não queremos ser teóricos a respeito disso. Ou seja, parar na teoria. Vamos agir de maneira prática e consistente. A primeira coisa que faremos será orar pelas pessoas e, em segundo momento, evangelizá-las, visitá-las e convidá-las a conhecer a Cristo. Então eu falei para vocês, essas pequenas células, ou seja, nossos grupos, ministérios, né? Nosso ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de adolescentes, ministério de crianças, nossos ministérios, amados, são um ambiente de compaixão e salvação. É impossível olhar para textos bíblicos como estes de salvação e não se importar com o mundo à nossa volta. Então vamos agir de maneira prática e consistente, sair da teoria. A primeira coisa que faremos será orar pelas pessoas, e em segundo momento evangelizá-las, visitá-las e convidá-las a conhecer a Cristo. Que o Senhor te abençoe, amado, que você receba esta mensagem no seu coração. Você já é inscrito em nosso canal? Se já é, muito obrigado, que Deus te abençoe. Se ainda não, se inscreva aqui no botão abaixo e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também não esqueça de dar o seu joinha, é importante. Vai lá, clique no joinha, ok? Positivo. E também, amados, não esqueça de fazer seu comentário. Você ouviu a mensagem? Você entendeu? Recebeu? Comente, faça um pequeno comentário aqui embaixo, para que possamos entender o seu raciocínio e também como fazer para melhorar. Também, queridos, nós estamos lá no Instagram. No Instagram você coloca @_ Ministério Pleno. No Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. E estamos também no TikTok. Lá no TikTok é só colocar Ministério Pleno 10. Ou seja, Ministério Pleno e o número 10. Juntos e você nos encontrará. Tá bom, meu querido? Então, meu amado, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo devocional. Um cheiro no coração.
que se assenta no trono sobre tudo e todo. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração.